Olá, alunos dos 8º anos da Escola Municipal João Salto. Eu sou Keila, professora de Ciências, e hoje nós vamos trabalhar a apostila de Ciências, livro 3, capítulo 13, Reprodução Humana, páginas 13 a 27. Na página 13, nós vamos falar sobre a reprodução. Então, a reprodução de qualquer espécie garante a sua continuidade, a sua descendência, desde que ela se adapte às sucessivas mudanças do ambiente, né? O qual é extremamente dinâmico, né? Sempre está mudando. E para que a gente possa entender a reprodução humana, no primeiro momento nós temos, além das diferenças das características primárias, que são as gônadas, né, testículo no homem e ovário na mulher, nós temos também as características sexuais secundárias, que podem ser percebidas externamente, né? E isso acontece quando? Na adolescência. Então, os aspectos que eu coloquei para vocês, a puberdade e a adolescência. A puberdade é o fenômeno biológico, é o surgimento dos caracteres, das características sexuais secundárias. E a adolescência é o fenômeno psicológico, é o estabelecimento da identidade, tá? Então, a adolescência é a mudança, né, da cabeça, é a identidade do jovem, e a puberdade é o fenômeno biológico, é o surgimento aí das mudanças no corpo. Então, como eu coloquei no slide ao lado, as mudanças no corpo, as características sexuais, elas são primárias, como eu falei, testículo e ovário, e as secundárias, né? O que são, tá? São as características que não estão diretamente ligadas aos órgãos sexuais, mas contribuem para diferenciar os sexos, né? Então, vocês veem o bebezinho aí, que eu coloquei para vocês, até a adolescência. Então, as primárias são aquelas que nascem, né? Que formam, né, as características primárias, o testículo no homem e o ovário na mulher. As características sexuais, elas vêm depois, na fase do quê? Da adolescência, que é a puberdade, o fenômeno biológico que a gente chama de puberdade, né? Quando o jovem também no psicológico vai estabelecendo a sua identidade, tá? Então, no próximo slide, nós vamos ver aí um pouquinho do que acontece tanto no menino quanto na menina, né? No jovem. Ainda na página 13, essas características, né, que nós falamos, as características sexuais secundárias, elas começam, na verdade, a ser notadas mais ou menos aos 13 anos, na puberdade, né? Como eu falei para vocês, as mudanças biológicas, né? Fase que ocorre entre a infância e a adolescência, que a adolescência é a formação da identidade desse jovem. Então, nos rapazes, né? Mudança de voz, desenvolvimento corporal, um aumento maior da massa muscular, órgãos sexuais, testículo e pênis desenvolvidos, aparecimento de acne, aparecimento de pelos nas axilas, pubis e face, maior secreção de testosterona, né? As primeiras ejaculações. E nas meninas, né? Arredondamento das ancas, né, da parte do quadril, maior acumulação de gordura no tecido adiposo, desenvolvimento dos seios, aparecimento das acnes, aparecimento de pelos na região pubis e nas axilas, né, a menstruação e maior secreção aí dos hormônios, do estrógeno e da progesterona. Agora vocês vão ficar com uma videoaula também, né, dentro dessa aula nossa, sobre o aparelho reprodutor masculino e feminino, a gravidez e gestação, da professora Rafaela Lima, para ficar mais dinâmico um pouco e vocês verem as partes certinho do aparelho reprodutor, ela mostrando feminino e masculino e falando um pouquinho sobre a gravidez. Depois eu volto para complementar aquilo que ela não falou, tá bom? Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Ciências, e a aula de hoje é Sistema Reprodutor Masculino. Um sistema é um conjunto de órgãos diferentes que trabalham juntos com o mesmo propósito. Logo, sistema reprodutor masculino, um conjunto de órgãos visando a reprodução. Se eu falo de reprodução, eu estou falando de
gameta, de célula reprodutiva. Se eu estou falando de homem, estou falando de espermatozoide. Você lembra o que é um gameta, uma célula reprodutiva? É uma célula que ela tem a metade da quantidade de cromossomos que aquele homem tem. Estamos falando de humanos. Se um ser humano tem nas suas células 46 cromossomos, o homem no seu espermatozoide vai ter 23 cromossomos, só a metade. Por que metade? Porque essa metade vai se juntar com a outra metade do óvulo e formar o ser humano completo. Então, legal. Então, se o foco aí eu tenho que ter, então, no espermatozoide. E para que haja o estímulo sexual, para que haja o desejo, para que haja a manutenção desse sistema, eu preciso de hormônio. E o hormônio sexual masculino é a testosterona. Vamos a eles? Testosterona, então, é o hormônio que na puberdade ele promove uma série de modificações no corpo desse menino, fazendo-o se tornar um homem. E onde são produzidos, então, os dois principais atores desse sistema? O hormônio sexual, testosterona, e os espermatozoides? Aqui, nos testículos. Representados aqui em azul, na puberdade, essa região, o chamado saco escrotal, ele tem seu crescimento. E aqui está, então, os testículos, onde há a produção desses hormônios e dos espermatozoides. Tendo sido produzidos aqui, eles serão armazenados e irão se desenvolver aqui, no epidídimo. Essa pequena estrutura aqui em cima, essa bolsa, o epidídimo, ela é uma região porque esses espermatozoides eles são produzidos, mas eles ainda não têm cauda. E se eles não têm cauda, como eles vão nadar e chegar ao destino na hora da reprodução? Então, aqui no epidídimo, eles são armazenados e aqui eles amadurecem, desenvolvendo, então, essa cauda. Pode haver uma falha nesse desenvolvimento? Claro que pode. Então, muitos homens eles têm dificuldade na reprodução, justamente porque são espermatozoides com caudas curtas ou caudas longas demais, dificultando, então, esse deslocamento. Isso é interessante. E você já parou para pensar por que o sistema reprodutor masculino, parte dele é fora do corpo, enquanto o feminino é todo dentro do corpo? Nosso corpo é quente, 36, 37 graus. Esses espermatozoides, para sua produção, eles precisam estar numa temperatura mais baixa. Uma temperatura alta, ela pode levar o impedimento da produção, definitiva ou temporária. Por isso que uma febre para um menino pode ser perigosa, pode comprometer a fertilidade desse menino. Então, o fato de essa região, os testículos, estarem na parte externa do corpo, se deve justamente à demanda de ter uma temperatura mais baixa. E assim é. O corpo desse menino estando a 36 graus, essa região vai estar com uma temperatura menor, uns 35, próximo a 36, sempre inferior. Tranquilo? Então, eu tenho um caminho a fazer. Sendo produzidos aqui, amadurecendo aqui, eles então vão sair por um canal, um tubinho fino, que é o canal deferente. Esse canal, repare, esses espermatozoides eles estão passando aqui, eles vão passando e eles passam por 3 glândulas, por onde eles irão receber, algumas secreções. Então, tá aqui o caminho, passou aqui por essas glândulas. Que glândulas são essas? Passa pela vesícula seminal, recebe uma secreçãozinha. Passa pela famosa próstata, recebe um pouco mais de secreção. Passa, então, aqui pela glândula bulbo-uretral, recebe um pouco mais de secreção. E vão continuar o seu caminho. Até então, no canal que vai exteriorizar isso, no pênis, eles serão eliminados. Vamos, então, a essas glândulas que são muito importantes. Listei aqui. Testículo está aí tranquilo, epidídimo também, o ducto que vai conduzir e o ducto deferente, além de conduzir, caso fiquem espermatozoides ali pelo caminho, não sendo eliminados, vai haver uma reabsorção deles. O corpo reabsorve e segue a produção. Repare, a vesícula seminal, ela vai produzir uma secreção que a proposta dela é uma secreção alcalina. Ela neutraliza a acidez. Que acidez é essa? O canal vaginal, ele tem uma acidez, ele tem um pH um pouco mais baixo. O que, se esses espermatozoides terem contato direto com um ambiente muito ácido, pode levar à morte deles. Então, muitos deles já se perdem pelo caminho, mas se eu tenho uma secreção, algo que vai, então, neutralizar essa acidez, eu garanto um pouco mais essa viabilidade. Então,
a vesícula seminal com essa importante função de neutralizar a acidez. E aí a gente começa a falar então da próstata. Repara aqui, essa glândula então já foi recebida a secreção da vesícula seminal. A próstata ela é uma glândula grande com esse formato arredondado. Ela vai produzir uma secreção que visa dar nutrição para esse espermatozoide. O espermatozoide ele é uma célula. Como uma célula precisa de energia para sobreviver. E a nossa energia ela vem de carboidratos. Então aqui na próstata ele vai receber essa nutrição e uma proteção para que ele chegue ao seu destino. Se é uma célula que nada, ela precisa de um meio aquoso para isso. E, de fato, aqui ela tem esse meio aquoso. Vale ressaltar, você já deve ter visto que há muitas campanhas conscientizando homens, a partir aí dos 40 anos, 45 anos, uma atenção maior em relação ao câncer de próstata. Essa é uma realidade, é um câncer grave e que muitas vezes uma fatalidade pode ser evitada justamente por uma prevenção. Exames de sangue periódicos para prevenir, para que não chegue ao ponto de levar aí a morte por conta desse câncer. Então vamos trabalhar aí nessa conscientização de tios, pais, avós, isso é muito importante. Então eu entendi o papel da próstata ajudando aí na nutrição, na proteção desse espermatozoide e ele ainda vai receber a secreção, um teor menor, uma quantidade menor, dessa pequena glândula aqui, que é a glândula bulbo-uretral. A bulbo-uretral, ela vai proteger também esses espermatozoides, ela vai somar a isso, mas ela também faz uma lubrificação da uretra, porque olha esse caminho. O canal deferente está seguindo, já recebi as secreções, esses espermatozoides eles estão saindo, até que ele chega na uretra. A uretra, ele é um tubo comum ao sistema excretor e ao sistema reprodutor, ou seja, é caminho da urina também. Então, é comum a dois sistemas. A urina, ela tem uma certa acidez, então é necessário que esse caminho esteja limpo. Então, a glândula bulbo-uretral, ela vai atuar lubrificando também essa uretra, porque na sequência vai sair ali, no caso de um ato sexual, de uma ejaculação, vai haver a saída desse sêmen por esse pênis. Finalizando então, o pênis ele é preenchido por uns tecidos, uma série de tecidos com espaços no seu interior. A gente chama de corpo cavernoso e corpo esponjoso. Essas estruturas elas se enchem de sangue, no caso de uma excitação, permitindo então que haja a funcionalidade desse órgão. Tranquilo? Repassamos então as partes principais, as secreções, a importância dessas glândulas, vesícula seminal, próstata e da glândula bulbo-uretral, do papel aí do canal deferente e uma observação. Um dos métodos contraceptivos definitivos no que se refere aos homens, estamos falando de vasectomia. A vasectomia, ela é um pequeno corte no canal deferente. Se eu faço aqui uma obstrução do canal deferente, para que não haja, na verdade mais nessa região aqui, ó, para que não haja, obstruir o canal deferente, vai haver produção de espermatozoide, porém não há passagem para ele. Se não há passagem, logo o que sair, o produto, essa secreção irá sair sem espermatozoide. Dessa forma, esse homem não vai mais gerar filhos. Esse método, a vasectomia, ela compromete a atividade sexual desse homem? De forma alguma. A testosterona, que é o hormônio, continua sendo produzido e, como todo hormônio, ele é liberado no sangue. Apenas o caminho para a passagem dos espermatozoides é que está obstruído em definitivo. Pode ser reversível cirurgicamente. Podemos fechar? Entendido sobre o sistema reprodutor masculino? Fechamos por aqui e até a próxima. Tchauzinho! Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje é sobre sistema reprodutor feminino. Falando de sistema reprodutor feminino, estamos falando desse conjunto de órgãos que vão atuar para produção do gameta feminino, que é o ovócito, que a gente chama popularmente de óvulo, e dos hormônios femininos, estrogênio e progesterona.
que caracteriza uma mulher? Ela vai ser caracterizada, então, pela presença desses órgãos e a atuação desses hormônios. Por quê? Progesterona e estrogênio, lá na puberdade, no início da adolescência, fim da infância, eles causam aquelas mudanças corporais. Quer saber mais sobre isso? Procura que tem aula sobre puberdade por aqui. E aí você vai ver lá que promoveu essas mudanças. Mudanças na forma do corpo, são curvas, são seios e o que aparece também? A primeira menstruação. A primeira menstruação, estou falando então de um útero que está se preparando. Ele passa então a se preparar para receber um embrião. Significa que essa menina, tendo a sua primeira menstruação, está pronta para ter um bebê? Jamais. Ainda não. Apenas um início da preparação do corpo para isso. Então, estamos falando de hormônios femininos, estamos falando de estrogênio e de progesterona. Onde eles são produzidos? São produzidos aqui, nos ovários. Os ovários, estão aqui, 2 ovários, é onde vai haver a produção desses hormônios e como todo hormônio, ele é liberado no sangue. Esse hormônio, então, liberado no sangue, ele vai percorrer a corrente sanguínea e vai atuar em diferentes partes do corpo. Vai atuar nas partes do corpo, mas também vai atuar aqui, nesse conjunto de órgãos que compõem o sistema reprodutor feminino. Nesses ovários, também vai rolar a produção dos ovócitos. O que a gente fala ovócito? O ovócito é aquele que após a fecundação a gente passa a chamá-lo de óvulo. Posso falar óvulo? Às vezes no popular você pode utilizar, mas de forma mais técnica, o ideal é que você use ovócito, ok? Assim, tá, entendi então, entendi que temos 2 ovários, nós meninas temos os ovários e que vai rolar aí a produção dos hormônios, 2 hormônios e dos ovócitos. Como é essa produção? É uma produção mensal. Há um chamado ciclo ovariano, onde no interior desses ovários são produzidos esses ovócitos. E aí, num dado momento do mês, eles vão ser liberados. Essa data, esse dia, é chamado dia da ovulação. Quando é esse dia? Para cada mulher vai ser diferente. O que vai marcar esse dia? Esse dia, normalmente, ele é chamado ali entre o 14º dia e o 15º dia após o primeiro dia da menstruação. Se a mulher, se a menina, se ela menstruou no dia 1 do mês, no 14º dia, é chamado o dia da ovulação. É o dia, então, que esse ovócito, ele é liberado desse ovário. Exato, perfeito, de forma nenhuma. O nosso corpo não é uma máquina absolutamente regulada. Então, a gente vai chamar de um período fértil. Pode ser liberado uns 2 dias antes, uns 2 dias depois, 3 dias antes, 3 dias depois, fica ali aquele intervalo. Então, esse ovário que produziu esse ovócito, ele é liberado. Liberou esse ovócito aqui na tuba uterina. Temos 2 tubas uterinas. Antigamente chamada de trompas de falópio. Hoje em dia não se usa mais, falamos de tubas uterinas. Ele foi liberado aqui, esse ovócito foi liberado aqui na tuba uterina. A tuba tem pequenos cílios que o ajuda, né, um ovócito a se deslocar um pouquinho aqui. Caso haja uma relação sexual sem preservativo, o espermatozoide ele vai chegar aqui, ele vai vir nadando, e é aqui, na tuba uterina, que vai rolar o encontro do espermatozoide com o óvulo, a chamada fecundação. Então, destaquei aqui para você, nas tubas uterinas é onde ocorre a fecundação. O encontro do espermatozoide com o óvulo, a formação do zigoto, a célula número 1. Esse conjunto de células que começam a se multiplicar a partir daí, vai se fixar onde? Vai caminhar e vai se fixar aqui no útero, na parede do útero. O útero, ele é uma bolsa muscular, né, uma pequena bolsa assim com esse formatinho, né, pequena, e ela é revestida interiormente por um tecido altamente vascularizado com muito sangue, chamado de endométrio. Esse endométrio estando com o seu espessamento ideal, há uma boa condição para que aquele ovócito que foi fecundado virou óvulo, virou zigoto, começou ali aquela multiplicação, para que haja implantação desse conjunto aqui.
Houve a implantação? A gente fala então que iniciou a gravidez. Afinal, se eu tenho um embriãozinho, um conjunto de células implantadas nesse útero, vai dar então o desenvolvimento desse útero. Então, falei de útero e estou falando então de gravidez. E caso não haja gravidez, não teve encontro com o óvulo, com o ovócito, o espermatozoide, não rolou fecundação. Esse endométrio, então, que se preparou para isso e não aconteceu, ele começa a se descamar. Vão saindo partezinhos, 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 partezinhos. A gente chama, então, de menstruação. A menstruação é um evento mensal do descamamento desse endométrio, que está saindo por quê? Porque não rolou a gravidez. Por isso que um dos sinais de que a mulher está grávida, ela para de menstruar. É um sinal. Afinal, se eu tenho um embriãozinho fixado aqui, não é nada interessante que eu perca o meu endométrio. Se eu perder o endométrio, a chance dele ir junto é muito grande. Por isso que é um dos pânicos de uma mulher que está grávida, justamente são os sangramentos. Porque o risco de, no caso de um sangramento vaginal, é que possa estar indo o endométrio levando esse embrião junto, sinalizando então o chamado aborto espontâneo. Entendi o útero e entendi que ele se prepara mensalmente para recebimento então desse embrião. Então, útero, menstruação e gravidez. Mas e aí? E essa saída? Essa saída é por esse canal muscular chamado de vagina. Por aqui, tanto vai ser a entrada desses espermatozoides, no caso de uma relação, vai ser então a saída dessa menstruação, na ausência dessa gravidez, e caso haja essa gravidez, esse embrião ele começa a se desenvolver ali dentro, vão passando as semanas, o amadurecimento, a formação de uma placenta no fundo aqui desse útero para nutrir esse embrião, ele vai crescendo, paramos de chamar de embrião, passamos a chamá-lo de feto. Essa barriga vai se projetando. Por quê? Porque eu tenho um útero crescendo. E preste atenção, o útero ele não está assim frontal no nosso corpo. Ele está virado para frente, então ele está lá dentro, mas virado para frente. Para, no caso de uma gravidez, ele vai crescer e inchar para frente. Se ele tivesse assim, ó, vertical, ele ia inchar e ia crescer aqui para cima, né? Não ia dar certo. Para onde é que ia aí o espaço? Então, ele é inclinado para frente. Esse órgão é a estrutura muscular inclinada para frente, para que haja o crescimento para fora. Teve esse crescimento? Esse bebê, a gente agora já chama de um feto, já tem um bebê, está formado? Chega a hora do nascimento. Esse nascimento, se for de forma natural, a gente chama de um parto normal. Ele vai sair por onde? Também por essa vagina. Ocorre no processo do parto, devido à liberação dos hormônios ocitocina e prolactina, especialmente a ocitocina, contração desse útero. Esse grande útero esticado começa a se contrair de forma bastante dolorosa e essa vagina começa a se dilatar para que haja então a saída natural desse bebê. É o parto, é o nascimento. Caso não rolou então um parto normal, caso seja uma cesárea, vão ser feito um corte, uma sequência de cortes nos músculos, nos tecidos internos, chegou ali então num corte no útero para a retirada desse bebê. Tranquilo? Repassamos então, falou de reprodutor feminino, você vai lembrar de ovário, vai lembrar de tubo uterina, vai lembrar de útero e vai lembrar de vagina. Fechamos então a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho! Dando continuidade, na página 17, nós vamos falar um pouquinho sobre a gestação. Então, durante a gestação, o corpo da mãe vai sofrendo alterações e o embrião vai se desenvolvendo. Então, desaparecem aí na mãe alguns desconfortos do primeiro trimestre, aparecem outros, aumenta a frequência cardíaca, pode surgir sensações de pernas cansadas ou varizes. No feto, os principais órgãos já encontram-se formados, executa vários movimentos, pratica a deglutição e a respiração, mexe os braços e as perninhas, né? E no final desse trimestre, se ocorrer parto prematuro, o bebê tem grandes possibilidades, né, de sobreviver. E quais são, para esse bebê desenvolver, né, quais são a sequência, o que ele precisa dentro, né,
do útero da mãe. Então, nós temos aí a placenta, que desenvolve-se no endométrio e liga a mãe ao embrião, o cordão umbilical, que liga o embrião à placenta e transporta todos os nutrientes e os produtos de excreção, e o líquido, né, o saco amniótico, que é uma bolsa cheia de líquido amniótico que contém o embrião e o protege aí contra os choques, né? E no parto, quando o bebê já está pronto, né? Ocorre praticamente por volta de 38 a 40 semanas depois da fecundação, o nascimento dele, ou seja, a expulsão do bebê pela musculatura uterina. Pode ser um parto normal, como vocês estão vendo na página 17, que tem o esqueminha de vocês aí, ou pode ser uma cesárea, tá? Na página 18, nós vamos ver o caso dos gêmeos. Então, os gêmeos univitelinos são os monozigóticos ou idênticos. São formados a partir da fecundação do mesmo óvulo. Então, um único óvulo fecundado se divide em duas células e vão sofrendo as divisões e vão formar os gêmeos idênticos. Os gêmeos bivitelinos, dizigóticos ou fraternos, são formados a partir de óvulos diferentes. Então, eu tenho dois óvulos que são fecundados, né, cada um por um espermatozoide, e começam a se dividir até formar os gêmeos fraternos. Agora nós temos também o caso dos gêmeos siameses, né? São monozigóticos e resultam da separação incompleta das duas primeiras células. Por isso, os irmãos siameses são sempre do mesmo sexo. A frequência de caso para 200 mil partos é para cada 3 casos com meninas, ocorre geralmente um caso com meninos. Então, os gêmeos eles são formados a partir da mesma célula ovo e esses ficam ligados por parte do corpo, ou tem uma parte do corpo que é comum aos dois, como vocês podem ver no desenho aí do slide. Então, existe só uma placenta e um saco amniótico. Na página 19, nós vamos ver um pouquinho sobre os métodos contraceptivos. Então, denomina-se concepção a fertilização ou fecundação, que resulta na formação do zigoto e do embrião e sua fixação na parede uterina, que a gente chama de nidação, que nós já vimos. Contracepção, né, é a prevenção da gravidez. Então, são vários os métodos contraceptivos ou anticoncepcionais que nós vamos ver agora alguns deles. O primeiro que nós temos aí é o coito interrompido. Então, consiste na retirada do pênis da vagina antes da ejaculação ou eliminação do sêmen ou esperma, onde estão os milhões de espermatozoides. Não é um método tão eficiente, pois as secreções que antecedem a ejaculação pode conter alguma quantidade de espermatozoide, tá? Outro método de contracepção é o calendário ou a tabelinha. Então, vocês têm aí muitas pessoas, né, não mantêm relações sexuais no chamado período fértil, isto é, né, nos 3 dias antes ou 3 dias depois da ovulação. Então, é um ciclo regular, tem que ser regular, né, de 28 dias. Admite-se que a ovulação ocorra, vamos supor, no 14º dia. Evitar relações sexuais 3 dias antes e 3 dias após a ovulação. Diminui muito, até 90% a chance de gravidez, porque o óvulo não sobrevive mais do que 48 horas e o espermatozoide morre depois de 72 horas no corpo da mulher. A restrição está exatamente em saber com certeza o dia da ovulação. Então, vocês têm um calendário aí, então, ao início da ovulação, ele está em amarelo, aí a metade do ciclo menstrual aí no 14º dia e o período fértil que compreende de 10 até 18, por exemplo, né? Então, só que a pessoa, né, ela tem que ter certeza e tem que ter um ciclo regular, tá? Ainda na página 19 e 20, nós vamos falar um pouquinho sobre o preservativo ou camisinha, tá? Então,
A camisinha masculina é um capuz de látex, né, que deve envolver o pênis ereto e servir como uma barreira mecânica para o esperma não alcançar o útero e a tuba uterina. O usuário deve observar o tamanho correto para que ele não se rompa ou escape do pênis e depois de usada, né, uma vez deve ser retirada e jogada fora. A camisinha feminina é feita de um material semelhante, né? Também funciona como uma barreira para impedir que os espermatozoides encontrem os gametas femininos, e o preservativo ou camisinha também ela impede o contágio das infecções sexualmente transmissíveis. Então, ela é um método também importante na contracepção, mas ela é um método que previne também as doenças sexualmente transmissíveis. E o uso da camisinha masculina e feminina deve ser feita somente ou camisinha feminina ou a camisinha masculina, nunca as duas ao mesmo tempo. E eu coloquei no slide para vocês que é um método anticoncepcional utilizado aproximadamente por 45 milhões de casais em idade reprodutiva em todo o mundo, né? E a falha também é pouca, tá? Então é muito bom porque além, como eu falei para vocês, de ser um método contraceptivo, ele previne também as doenças sexualmente transmissíveis. Outro que nós temos aí é o espermicida, né? Então, o que é? É um método aí hormonal, contém substâncias químicas que eliminam aí os espermatozoides, tá? Então, o espermicida é um creme, na verdade, tá? Eu coloquei aí o desenho para vocês podem ver na apostila também na página 20. É um creme, é um gel de uso tópico, né? Que se aplica no local com a função aí do interior do canal vaginal de destruir os espermatozoides, tá? Dando continuidade nos métodos contraceptivos, nós temos o diafragma, que é um dispositivo de borracha flexível em forma de taça, que se coloca sobre o colo uterino no fundo da vagina. Desta forma, os espermatozoides não conseguem passar para o útero e assim não atingem o ovócito 2. O diafragma ele bloqueia a passagem dos espermatozoides. Muitas vezes são aplicados espermicidas no diafragma, que matam os espermatozoides, de modo a garantir uma maior segurança, tá? O outro é o DIU, que é um dispositivo intrauterino de plástico ou de metal, que deve ser aplicado apenas pelo médico. Introduzindo no útero, ele provoca a produção de células de defesa pelo organismo da mulher, as quais impedem a fixação do embrião. Também tem o DIU que libera o hormônio. Como seu uso é mais prolongado, o DIU deve ser retirado pelo especialista, caso a mulher queira engravidar, tá? Então tem o desenho aí no slide e também na apostila para que vocês possam ver na página 20. Para finalizar, na página 20 e 21, nós vamos falar sobre os métodos definitivos, então são aqueles que são feitos num processo cirúrgico, que promovem a esterilização, que pode ser do homem vasectomia ou da mulher laqueadura. Então, a laqueadura, ela promove uma obstrução das tubas uterinas, impedindo o processo de fecundação. E a vasectomia os ductos diferentes, tá? Que transportam o esperma, são cortados e bloqueados por fios, né, de suturas. Então, são os dois, ambos nos casos, né, ficam impedido o encontro de gametas masculino e feminino, porém são processos de reversibilidade incerta, né, se quiser voltar novamente, tá? E outro método contraceptivo hormonal é a pílula. O que é e como funciona. Então, a pílula contraceptiva é um método que, através da ação hormonal, inibe a ovulação, evitando a gravidez. A pílula deve ser prescrita em casos aí, né, que pretende um método contraceptivo eficaz e se pretenda obter outros efeitos benéficos para a saúde, indicando aí as vantagens, né, para a mulher. A mulher deve ser acompanhada periodicamente por um médico, então todo medicamento tem que ser prescrito por médico. E o nível de eficácia tomada corretamente, a pílula apresenta um elevado grau de eficácia, tá? Então esses são os métodos que nós temos aí contraceptivos
e sempre com prescrição médica, não podemos esquecer disso tudo. Para maior fixação do conteúdo, eu deixo para vocês atividades da apostila, página 22, 2, 4 e 5, A, B e C, página 23, 6, A, B, C e D, 7 e 10, página 24, número 11, a C e a E, página 25, 14 e 15, A e B, página 26, a número 16, 18, 19, A e B, e página 27, o número 22. Bons estudos, uma ótima semana, espero que todos estejam bem. Qualquer dúvida, eu estou no grupo do 8º ano A e o 8º ano D, é só chamar, tá ok? Um abração a todos.